Um abraço do tamanho do Brasil. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom falar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é importante e eu acabei deixando de falar no outro vídeo. A gente vai vindo as coisas na cabeça e a gente vai elaborando aí o que a gente vai estar conversando. E eu queria falar hoje sobre caridade. O que é caridade para você? Caridade para mim é um assunto muito amplo. Ele varia muito de entendimento. E a caridade verdadeira, na minha opinião, não é aquela de você ajudar materialmente alguém. Eu acho que também é caridade, mas não é a caridade que importa, na verdade. Não é a caridade que prevalece, sabe? Eu acho que não é a mais importante. E eu queria conversar hoje com vocês sobre o que é realmente se ter caridade pelo próximo, né? Que é mais ou menos na mesma pauta do que a gente já conversou sobre não ter o compromisso com o erro e reconhecer as nossas limitações, reconhecer tudo aquilo que a gente espera dos outros, se realmente a gente tem para oferecer. Então é mais ou menos isso. A caridade nada mais é do que você saber reconhecer os defeitos que você tem, para depois você reconhecer o defeito do seu próximo. E isso eu acho que vai além de uma caridade material. Eu acho que você pode considerar isso uma caridade espiritual também, né? Então por que eu vim falar hoje sobre isso? A gente tem percebido aí que com o tempo as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E não é porque o mundo em si está ficando difícil, é porque as pessoas estão ficando mais difíceis. Se fala muito em crise hoje aqui no Brasil, mas o que é essa crise no Brasil? Por que nós chegamos nessa crise no Brasil? Chegamos nessa crise no Brasil porque o povo do Brasil, o povo brasileiro, está se corrompendo muito. O povo brasileiro está em crise, na verdade. Não é o nosso país em si, porque o nosso país é maravilhoso. O Brasil é um dos melhores países do mundo para se viver. Só não é por causa das condições humanas, assim, em termos de política, materialmente falando. Mas o Brasil é um país maravilhoso para se viver. Mas o povo brasileiro, ao invés de evoluir, involuiu, né? Retrocedeu. Então, se a gente for analisar bem, nossos pais, nossos avós, eles não tiveram muita oportunidade na vida em termos de estudo, em termos de conhecimento. Não viveram numa era tecnológica igual nós vivemos hoje, mas eles eram mais humanos, eles eram mais caridosos. Hoje nossa geração, ela se encontra de uma forma onde nós chegamos no absurdo de ter que reconhecer que a pessoa hoje que é boa, tem uma boa índole, não é? Ela deixou de ter isso por obrigação e passou a ser virtude. A pessoa hoje ser boa, gente, passou a ser virtude, quando na verdade deveria ser obrigação. Então olha só como que a gente está vivendo num tempo difícil. Você ter que aplaudir quem anda certo, sendo que nada mais é do que a obrigação de todo mundo. Então isso é falta de quê? De caridade. Essa é a verdadeira caridade. Diante de Deus, a caridade vai à frente da honra, né? Caridade é um dom muito bonito, mas não é aquela caridade de você suprir a necessidade do teu próximo com alguma coisa material. Não é só isso. A caridade é você saber entender que na medida do seu entendimento, você pode estar sendo muito pior do que aquele que você menospreza. Por quê? Porque, vamos analisar uma situação. Se você tem uma compreensão e você considera que a sua compreensão ela é elevada, que a sua compreensão ela está um pouco acima da compreensão daqueles que te rodeiam, daqueles que convivem com você. Vamos dar esse exemplo. E você sabe que você tem mais noção das coisas,
Você sabe que você sabe diferenciar mais o que é certo do que não é. E a pessoa que às vezes você menospreza, ela não tem esse mesmo entendimento que você tem. Uma pessoa meio sem juízo. Só que ela não tem entendimento. E aí, gente, vamos analisar bem e vamos ver quem que é mais cobrado. Como que Deus vai olhar pra gente e vai nos cobrar? Vai cobrar de você que tem mais entendimento. E você tem que suportar o que tem menos entendimento. Você tá entendendo o que é caridade, na minha opinião? É isso que é caridade, né? Não é você levar tudo a ferro e fogo. Não é você não perdoar nada. Que comigo é diferente. Comigo eu não admito essas coisas. Opa, pera lá. A gente está vivendo em dias que, se você for assim, você é intolerante, você é intransigente. E aí você deixa de ganhar muita coisa também. Você pode até achar que você está perdendo, né? Abrindo mão de alguns conceitos que você tem. Mas pela medida do seu entendimento, e dê graças a Deus que você tem um entendimento elevado, para você ter essa sensibilidade, que o outro que não tem muito entendimento, ele pode se recuperar sim, ele pode trazer e oferecer algo melhor, dependendo da sua postura. Ao invés de você bater nele, bater nela, porque faltou algum entendimento, né, em alguma coisa, procura responder de forma tal que você ensine pelo entendimento que você tem. Não mata o outro pelo conhecimento que você tem, ajuda ele. Isso pra mim é viver em caridade, de verdade. Porque materialmente tá difícil para todo mundo. Lógico, a gente teria muito prazer de viver e poder suprir a necessidade daqueles que estão menos favorecidos, né? Inclusive, se o mundo fosse assim, não teríamos pobreza hoje no mundo, né? Mas enfim, isso aí já é um outro assunto. Mas cada um, se tiver essa preocupação com o próximo de pelo menos respeitar a vida dele, a vida dela, isso pra mim já é um grande... Nossa, gente, já é uma grande virtude, sabe? Porque é como eu falei, como ser bom hoje deixou de ser obrigação e passou a ser virtude, coisa que eu não concordo, né? Eu acho que a gente tem que lutar pelo que é certo, a gente tem que acreditar e fazer tudo pelo que é certo. Mas se você faz isso e você é uma raridade hoje, como eu me preocupo em fazer, não é que nós somos melhores do que ninguém, não. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Até porque nós vamos ter que prestar conta com o Criador, né? E outra, gente, não é... Eu gosto de falar muito assim de Deus, não é que eu tô falando de religião aqui não, viu? Cada um segue o que acredita. Mas eu não posso negar aquilo que eu acredito também. Então eu me baseio muito naquilo que eu aprendo de Deus, não é? Já pensou? Se o Senhor não desse para nós capacidade de pensar, Ele seria simplesmente criador de animais cegos. E nós não somos animais cegos. Nós temos racionalidade, nós precisamos viver dentro de uma racionalidade. E muitas vezes a gente não vive assim. Então é muito difícil, sabe? Querer julgar o próximo, querer achar que só você tem razão. Isso aí também gera muitos problemas para a nossa vida, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de paciência e procurar viver de forma tal que a gente tenha essa caridade propriamente dita aí, uma caridade que não almeja interesse, você não trata ninguém pelo fato, pelo peso daquilo que a pessoa possa te oferecer. Não, você não tem que tratar ninguém assim. Todos devem ser tratados da mesma forma. Claro que existe aqueles que você tem que excluir também, não é? Que não querem se ajudar e não querem também ver a prosperidade de ninguém. Então, realmente, hoje, infelizmente, a gente também tem esses aí que não merecem nem viver em sociedade. Mas não está em nós o juízo também. A gente entrega na mão de Deus e deixa. Porque se fosse pra gente também sair aí com o instinto justiceiro aí também, não ia dar certo, né? Mas é isso. Eu acho que... Então pensa bem nisso. Se você é muito cobrado na sua vida, se você é muito requisitado na sua vida, é porque você tem entendimento. E aí não espere esse entendimento do teu próximo, porque às vezes na medida do entendimento dele, que é pequena perto da sua,
mas diante de Deus, talvez ele tenha honrado e tem sido mais fiel à medida do entendimento dele, com o pouco que ele tem. Talvez ele esteja sendo mais sincero do que aquele que tem muito entendimento. Então, a vida é um mistério, pessoal. A vida é um mistério. Não adianta a gente querer achar que nós somos os donos da razão, não. A gente tem que procurar viver em harmonia. Quem quiser harmonizar, amém. Quem não quiser, amém também. Cada um segue seu rumo. Mas a gente tem que se esforçar por isso. A gente tem que sim buscar uma vida tranquila, pelo menos em termos de relação. Porque já não basta toda a dificuldade que a gente tem, e a gente ainda querer viver em pé de guerra também não dá, pessoal. Aí isso é muito estressante, isso aí corrói a cada dia, sabe? Então a preocupação que a gente tem que ter é passar e deixar um bom cheiro, não é? Deixar um bom testemunho, seja lá onde você pisar, você tem que passar e deixar uma boa impressão daquilo que você é de verdade. Que você não seja só presença, mas que você seja essência. Sobretudo, que você seja essência, sabe? Então, que a sua essência permaneça. Porque a sua presença passa, mas a sua essência, ela jamais passará. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Agradecer mais uma vez todos que têm chegado no canal. Estou muito feliz mesmo. E espero realmente poder contar com vocês. Sempre aí que precisar, vou me sentir assim movido, né? Porque a gente se sente movido para vir aqui falar com vocês. Sempre que eu me sentir movido aí, eu vou pedir a direção de Deus e vou estar falando com vocês aí novamente, tá bom? E agradeço muito aí a paciência de todos. Esse tipo de vídeo que a gente faz é aquela coisa que eu falei, porque é um bate-papo gostoso que a gente pode ter, né? Embora vocês não estão aí respondendo, mas tem os comentários aí que vocês podem falar e tô aqui esperando sugestão. Então agradeço de coração mais uma vez, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!